Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Então, saímos daquela teoria, daquelas teorias, que formularam o Estado, e o desenvolveram o Estado de natureza e assim também a próprio Estado como um si, Vimos lá as várias teorias contratualista, não contratualista, teoria natural, a teoria de Aristóteles, também vimos a teoria de Emile Durkheim. Então, todas essas teorias, elas tiveram uma finalidade para o desenvolvimento, do Estado. E agora a gente vai ver um pouco sobre a história do pensamento político, como surgiu, essa compreensão, essa reflexão desses grandes pensadores sobre a política, sobre o pensamento político ao longo desse processo da história. Então, a história do pensamento político, ao longo da história, muitos pensadores desenvolveram a compreensão e a reflexão relacionada à questão política. Tais pensamentos contribuíram para a organização política de muitas sociedades. Aí a gente podemos perceber, que vários autores, ao longo do seu processo gradual, contribuíram para que o pensamento político pudesse realmente se afirmar na sociedade. Na antiguidade, podemos citar, os filósofos clássicos que a gente entendemos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram os grandes que desenvolveram não só a política, mas outras teorias, para o desenvolvimento da sociedade. Já na Idade Média, podemos citar, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, à frente, sobre a questão entre a razão e a fé, e também desenvolver a questão política, para o entendimento racional do homem. Depois saímos da Idade Média e estamos na Idade Moderna. Na Idade Moderna podemos citar vários pensadores, desde o Renascimento até o Iluminismo, que contribuíram em massa para que a sociedade pudesse se libertar da sua ignorância. E a partir daí podemos citar, Hume, podemos citar Locke, Rousseau, Maquiavel, Montesquieu, Baku, Diderot, e outros muito mais, Spinoza, Leibniz. Então todos esses pensadores, filósofos e também relacionados ao desenvolvimento da sociedade buscaram, a compreensão deles e seus pensamentos para o desenvolvimento político naquele momento. E na idade contemporânea, por que não citar? Na idade contemporânea temos Freud, temos Nietzsche, temos Champial, temos Kierkegaard, temos Sartre, temos Karl Marx, então temos Emile Durkheim, temos Augusto Comte. Então todos esses filósofos, também contribuíram para o pensamento da questão, da sociedade política naquele momento. Então todos esses tiveram uma história a deixar, a marca registrada sobre suas reflexões e as suas contribuições para a organização dessa sociedade. Então, a partir daí, vamos entender um pouco sobre o que significa esses pensamentos desses autores ao longo desse processo. O pensamento político na antiguidade, como eu falei, foi durante o processo de formação da organização das primeiras aglomerações urbanas na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, Atenas foi o que formou, realmente foi formado uma estrutura social de tamanho que chama de uma cidade, mas com a complexidade de um estado. Assim foi a formação da polis, conhecida como cidade-estado, E ela constituíram, uma questão do agrópole. A questão desse surgimento, dessas relevâncias ao longo do processo das cidades, que era considerada cidade-estado antes como polis, por parte levadas de um processo que construiu, o templo que ainda realmente onde se defende a cidade, ou seja, a cidadania. E pela ágora significa um discurso em praça central destinado à troca de realmente de comerciais e também na qual o cidadão pudesse realmente reunir-se para debater os assuntos da própria cidade e assim sugerir, que surgindo assim a política, a partir desses debates que era organizado pela Ágora, que seria na praça pública. E a partir daí o cidadão ateniense ele fazia parte desse contexto social porque ele lá também depositava sua sugestão. E a maioria das vezes era aceita essa sugestão
E a partir desse momento, o cidadão fazia parte da construção política, do pensamento político para a organização da sociedade naqueles primeiros passos na Grécia Antiga. Nesse sentido, a política se referia na vida da polis como se fosse uma vida em comum, ou seja, as regras que organizavam dessa vida em comum, o objetivo dela, da comunidade, era decisões sobre todos realmente esses pontos. A política era cuidar realmente dessas decisões sobre as dificuldades dos interesses da coletividade, que seria da cidade, estado ou polis. Então, todo mundo eles participavam atualmente para a construção de uma sociedade mais justa, que a partir daí o cidadão, né, ele fazia parte desse contexto, desse pensamento social, né, da política. Diferente hoje da nossa sociedade, que nós fazemos parte só indiretamente, né? Todo mundo sabe disso, só tempo da eleição, a gente vota e pronto. Não tem mais nenhuma passagem de contribuição na nossa sociedade, felizmente, né? Política. E a partir daí fica, né, direcionada a pequenas parcelas da nossa sociedade, aquela pequena parcela que vai tomar grandes decisões para toda a coletividade, que é isso que ocorre hoje na nossa sociedade, nosso pensamento político hoje em dia, na nossa contemporaneidade, diferente do pensamento político na antiguidade, que todo mundo fazia parte desse contexto e construía junto esse pensamento político para organizar, né, as próprias leis e que serviria para construir as cidades, estado ou polis, para que se pudesse realmente atuar uma organização para que todos pudessem ser justos, né, a questão da igualdade. A partir dessa teoria política grega, que foi voltada em busca dos parâmetros do bom governo, né, os pensadores gregos envolveram-se em questões políticas ao longo do seu tempo. E a partir daí eles começavam a criticar os maus governos que passavam-se em um governo justo e uma cidade feliz. E a partir daí eles acreditavam que o significado desses filósofos ao longo do tempo, da sua elaboração de teorias políticas de natureza, eles traziam essa descrição, né, para que eles pudessem fazer essa reflexão e uma análise política de fato, mas também de natureza normativa e também prescritiva, que poderia realmente pretender indicar, né, quais seriam os bons formas de governo, que é assim que eles faziam, uma análise, e a partir dessa análise, os governos que passavam, eles puderam fazer um espelho sobre esses governos, e lá eles citavam, o governo A foi o melhor para o desenvolvimento da nossa cidade, o governo B pecou algumas coisas, então ele não foi justo ao desenvolvimento da cidade. Então, a partir daí, eles tinham essa questão do diálogo, para fazer esse entendimento, né, e buscar realmente uma melhor maneira para que a cidade pudesse funcionar. Nesse período, a relação entre a ética e a política era evidente, na medida que as questões do bom governo e do regime justo das cidades, que boa dependia da virtude desse bom governante, e outras características típicas das teorias políticas da atividade era na concepção, né, que essa concepção que era auxiliar a história, segundo a qual os governos se alteravam o desenvolvimento dessa decadência e representava, né, um curso fatal dos acontecimentos humanos. Por exemplo, quando a monarquia degeneralizou a tirania, e daí uma reação aristocrática de decaindo, né, a questão da oligarquia, né, e surgindo assim uma democracia. Por conta de quê? Por conta da razão que eles faziam uma análise desses regimes políticos que não funcionavam, às vezes não era um governo justo, e assim surgindo outros regimes para que pudessem realmente sustentar, né, a sua virtude, as suas éticas perante a política. E aí surgindo a democracia, assim como diante. Entre os pensadores desse período, podemos destacar Sócrates, Platão e Aristóteles, como eu falei, foi o pioneiro do desenvolvimento da razão, e a partir desses políticos eles utilizaram muito o diálogo, muito o conhecimento e muita questão dos parâmetros, né, para que a sociedade pudesse evoluir ao longo do processo, que é isso que eles fizeram. Eles fizeram uma sociedade culta, intelectual, e a partir daí surgindo mais realmente uma dimensão maior de entendimento, e aí poderia construir um governo mais justo e igualitário, que é isso que eles lutavam. A partir daí,
Podemos citar, né, como falei da Antiguidade, Platão, né, 428 a 347 a.C., a principal obra dele chama-se A República, onde está realmente direcionado todo o seu diálogo sobre a questão política, né, e a arte de governar as pessoas com o seu consentimento, e a política seria aquela que conhecer seria realmente difícil, a arte só poderia ser chefe aquele que conhecer realmente a ciência política. Então, Platão, quando ele elaborou essa grande obra, A República, ele dizia o seguinte, de acordo com a fala dele, bem aí que acabei de citar: o político só poderia realmente saber da política se ele conhecesse definitivamente a própria política, para que ela servia. Então, a partir do momento que se ele conhecesse a política e sabia o direcionamento dela e a sua virtude, a sua ética, a sua moral, ele sabia realmente o que era política. É aquele político que não sabe nenhum desses fatores, nenhum desses fatos, ele não sabe o que é política, ele só vai realmente atingir só o seu próprio ego. Nesse sentido, por isso que a democracia era inadequada, por conta desse desconhecimento da igualdade se dava apenas pela repartição de bens, mas nunca pela igual realmente direito do poder para todos. A partir daí, o Estado ser bem realmente governado, seria preciso que os filósofos se tornassem reis e os reis se tornassem filósofos, porque só se eles tinham uma visão de governo. Dessa forma, o grande filósofo Platão ele propõe que o modelo aristocrático de poder, nesse sentido, entretanto, não se tratava apenas de uma aristocracia de riqueza, mas de uma inteligência em que o poder era confiado aos melhores, ou seja, a uma sofracracia. Sofracracia significa poder dos sábios, né? A partir do momento que esse poder dos sábios seria realmente dado a essa sofracracia, assim as pessoas vítimas do conhecimento imperfeito da opinião, ele podia ser realmente dirigido por aqueles que destinem o poder do saber, de acordo com o filósofo Platão, aquele que poderia realmente conhecer é aquele que poderia buscar o conhecimento. E dessa maneira, que se ele realmente soubesse como poderia ser desenvolvido realmente a política, ele poderia atuar realmente justamente para a sua cidadania, que é isso que ele estava querendo colocar. E a democracia, naquele momento, não era um regime para justos, porque a partir do momento que um país democrático que lutasse realmente para a igualdade, nunca chegaria a essa igualdade, porque sempre teria pessoas que queria fazer fins lucrativos para o seu próprio realmente benefício. E lá naquele momento na Grécia Antiga, os filósofos eram contra a democracia por conta disso, porque aquele que assumia, o rei que assumia o Estado, às vezes ele desconhecia a sua própria cidadania e desconhecia o seu próprio cidadão. E a partir daí, ele não tinha uma visão política para todos, mas sim para ele. Então a democracia fazia esse processo de afastamento, né, dessa igualdade. E é por isso que o Platão cita, né, que para realmente a substituição dos reis pelos filósofos e dos filósofos pelos reis, que só assim os reis podiam aprender a evoluir, né, suas técnicas de visão perante a própria sociedade. Só assim eles podiam aprender essa análise realmente racional. Com todo esse pensamento desse grande filósofo que ele começou a se desenvolver, né, ao longo do processo, aí em 387 a.C., ele fundou a escola chamada Academia. Academia os súbditos de Atenas, né? A partir daí, o pensamento platônico se dividiu em 3 períodos: Sócrates, intermediário e maturidade. A partir do período socrático, que foi entre 393 a 389 a.C., ele buscava resgatar a imagem do próprio, né, destino, no caso de Sócrates, né, que ocorreu a valorização da razão e da ética, e fez o diálogo, que a partir do diálogo ele podia trazer realmente a forma a priori, né, de conclusão estabelecida. E no período intermediário, ele baseava não somente as questões éticas e morais, e formulava uma teoria das ideias e a reminiscência, né, platônica, que seria realmente o método dialético de buscar realmente a compreensão.
que surgiu em 385 a 370 a.C. E o último período para ele é o período da maturidade, que seria esse período que era considerado um período de autocrítica platônica, ou seja, o indivíduo conseguiria se identificar, se antecipar dos pontos vulneráveis da sua própria teoria. Ele buscava confiança nele mesmo, né, por conta que ele cresceu ao longo do processo. Então, a partir do momento que ele cresceu, ele absorveu muitas coisas e trouxe para ele bastante conhecimento, que essa teoria da maturidade surgiu em 369 a 347 a.C. Então, a partir daí, a escola que foi fundada, a escola da academia, pelo filósofo Platão, eles colocou esses pensamentos subordinados e dividiu, né, esse pensamento patrônico após, né, o desenvolvimento dessa busca desse tal realmente conhecimento para que o cidadão, ou seja, o sujeito pudesse desenvolver ao longo do processo. Essa prática constante da política em praça pública, como falei e citei para vocês, fez com que o raciocínio bem formulado se tornasse predominante na vida geral, principalmente na Grécia Antiga. Nesse contexto surge a noção da democracia e cidadania. E também a cidadania pode ser citada como atuar, né, na vida pública e são todos iguais, que é isso que eles pregavam, né, naquele momento. Né? Então, naquele momento o lema era tão grande, né, para que os cidadãos pudessem participar e participava atualmente, né, atualmente dentro do poder público da cidadania e fazia parte desse contexto. Hoje, na nossa contemporaneidade, é difícil, né, o cidadão fazer essa participação mútua, né, dentro das questões políticas que são de interesse do povo, para o povo, mas o povo realmente não consegue realmente chegar nesse contexto, felizmente, né? A minoria que toma de conta da maioria das atuações que são de direito para todos, realmente não deseja fazer esse ato democrático. Né? E a partir daí a sociedade mais uma vez fica de fora, né, das grandes dificuldades que é enfrentada não só nesse país, mas em alguns países também de outros realmente do nosso mundo, felizmente. Então, tudo isso foi a história do pensamento político, como surgiu na Grécia Antiga, que eles formulavam, né, a ideia realmente do crescimento político, a partir do momento que eles adotavam, né, a cidadania para todos, e todos participavam da construção política desse pensamento, que era importante, e aí ela baseava nisso, né, as suas coligações, né, e o desenvolvimento das cidades e estados. E eles tinham realmente essa esfera social de desenvolvimento, porque todos participavam do crescimento da cidade. Então, tudo isso foi o surgimento desse pensamento político que surgiu ao longo desse processo. Então, fica com Deus, até a próxima. Fechamos com essa grande palavra bem aí, ó, igualdade.